Por durante muito tempo da minha vida, minhas esposas chegaram. eu acreditei que Não merece ser feliz. essa semana eu me vi fazendo a seguinte pergunta: por que mesmo diante de tanta abundância dentro de nós é muito comum ainda a gente sentir aquela sensação de muita falta? Oi, meu nome é Lucas, bem-vindos a mais um vlog. Esse é o Diário de um Camaleão e nós estamos exatamente na metade de uma jornada de 12 semanas, uma jornada que é proposta pela Julia Cameron nesse livro, O Caminho do Artista. É uma jornada de autodescoberta criativa. É um livro que ele é proposto para todos aqueles que, como eu, por exemplo, se sentem bloqueados criativamente. Sentem o chamado da criatividade, sentem a vontade de criar, mas que por algumas circunstâncias que a gente vai discutir, uma delas hoje, e outras que a gente já conversou nas outras semanas, acaba nos fazendo duvidar dessa capacidade criativa. Mas, como diria o Rick Rubin, nós que sentimos esse chamado da criatividade somos como aquelas pequenas tartarugas que, quando acabam de nascer, sentem o chamado do mar. Não sabem por que precisam ir àquela direção, mas sentem que é aquele caminho. Se você ainda não acompanha essa jornada, eu peço para que você esteja seguindo o canal desde já. Eu vou deixar aqui a playlist dos outros vídeos também, porque isso tem sido muito mais do que criatividade. Tem sido sobre as coisas que me fazem ser eu. Mano, é pombo pra tudo quanto é lado. Mano, é uma cagação. A outra vem ali atrás carregando. Olha, querida, como desfila. Linda. Tá, querida. Isso daí... Ah! Tudo bem? Mariana fala pra Juliana, Juliana fala. Vamos sambar, rapaziada! Vamos sambar! Sempre tem um Valentina. Só vamos que corta! Muito lindo! Lererê, 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 lererê. De novo! Vem, vem! Essa semana, então, eu me vi pensando sobre o real significado do que é abundância, do que significa viver em abundância, uma vida em abundância. Eu acho que por muito tempo, aqui falando da minha experiência, eu sempre relacionei a ideia de abundância muito tendo o dinheiro como valor de medida. Então, abundância para mim sempre esteve relacionado com aquilo que o dinheiro pudesse comprar, com aquilo que eu pudesse acumular.
Acho que é muito comum entre nós, principalmente nós brasileiros, aquele sentimento da escassez, aquele medo da escassez. Acho que a gente cresce muito acostumado com a ideia de não desperdiçar para não faltar comida, de ter medo de que o pai ou a mãe adoecesse porque senão não teria quem sustentasse a casa, de ter medo de faltar o dinheiro do pão, do aluguel, da luz. Eu, por muito tempo, sempre acreditei que, por conta disso, talvez uma vida abundante seria uma vida em que nada disso fosse problema. Então, vida abundante seria ter 6 casas, ter 10 carros, fazer sei lá quantas viagens. Então, sempre teve muito relacionado a esse ideal de conquistar as coisas pelas quais eu de alguma forma me propusesse. Durante muito tempo da minha vida, eu acredito que eu busquei esse ideal, sabe, de acumular coisas. Não que eu tenha conseguido acumular coisas, mas eu acho que durante muito tempo eu preenchia a minha vida, eu preenchia o meu quarto, tudo aquilo que eu fazia com coisas que não necessariamente eu sentia que eu precisava, mas que de alguma forma eu achava que eu deveria ter. Eu acho que é sempre mais por uma pressão externa. Por algum outro motivo que não fosse eu acabava tendo e acumulando essas coisas, sabe? E eu acho que com o tempo eu fui percebendo que quanto mais eu acumulava coisas por acumular, por mais cheio que o ambiente ficasse, que o meu quarto ficasse, que a minha vida ficasse, por estar sempre atolado por essas coisas, preocupado por essas coisas, no fundo eu me sentia sempre cada vez mais vazio. E eu tô confuso no que vou fazer. Esquerda, cheio de vontade de melhorar. Esquerda, que mensagem vai permanecer. Esquerda, trocar, vai! Bate no peito, tenta bem alto, abre o sorriso, anda e diz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Bora vem aqui! Dá vontade de rir! Para de fingir! Já me decidi! Vai lá! Vai lá! Estamos indo! Beleza! Acreditando em Deus, não desistindo nunca, perseverando. Deus é com você. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Faz aquele tádio no dia da raia. Então, por mais que eu me preocupasse com essas coisas, que eu preenchesse o meu quarto com essas coisas, que eu buscasse ter, nada disso realmente trazia alguma espécie de retorno. É aquele negócio, eu percebi que todas essas coisas que eu acabava acumulando, todas elas, ao invés de me fazerem sentir mais completo, me fazia sentir, pelo contrário, mais vazio, sabe? Porque, no fundo, eu me esforçava tanto para ter essas coisas. Ao tê-las, por mais que a alegria fosse imensa, assim que eu as conquistasse, que eu as conseguisse, que eu as acumulasse, logo passava, né? Porque eu sempre estava buscando, agora eu queria uma outra coisa. É a sensação de que sempre vai ser a próxima coisa que vai fazer a gente se sentir melhor. E eu acho que nesse contexto eu ia acumulando todas as coisas.
porque o objetivo era me sentir melhor de alguma forma. E o efeito, na verdade, era o contrário, né? Porque eu me preenchia das coisas de fora e me esvaziava de mim. Minhas esposas chegaram. Minhas mulheres. Cadê o mapa desse cara? Verão acabando. O pessoal ainda tá aproveitando pra pegar um solzinho. Olha o sol. Chegamos! E é muito doido eu poder fazer essa comparação hoje, porque a minha vida, talvez não, mas a minha vida hoje é muito diferente. Eu acredito até que eu tenho muito menos coisas, pouquíssimas coisas, na verdade, mas eu nunca me senti, e eu acho que esse final de semana especificamente, as coisas como têm acontecido na minha vida e essas reflexões que o livro tem trazido me faz perceber que eu tenho pouquíssimas coisas hoje. Mas todas essas coisas que eu tenho são hoje de um valor muito grande na minha vida, sabe? Por exemplo, aqui dentro do meu quarto não tem nada que não tenha uma justificativa de por que eu não tenho. Sabe? Isso aqui eu comprei numa viagem. Isso aqui foi primeira decoração, primeira coisa que eu comprei no quarto que eu tinha, sei lá, o primeiro dinheirinho que eu tinha. Eu comprei isso aqui. It's a good day to have a good day. É um bom dia para ter um bom dia. Aquilo eu ganhei, isso aqui eu ganhei de presente, comprei, enfim. Então, hoje eu consigo olhar para minha vida, não só para as coisas materiais, mas aí aqui dando esse exemplo, eu consigo olhar para o meu quarto hoje e enxergar tudo aquilo que eu tenho como necessário. É pouco, mas ao mesmo tempo me faz sentir tão mais cheio, tão mais completo, tão mais abundante do que em outros momentos em que eu me preocupava em realmente estar com o celular do ano, se eu tava usando, se a roupa que eu tava usando dava pra ver a marca. Eu acho que, na verdade, eu nunca cheguei a ser essa pessoa assim, sabe? De querer esbanjar. Porque eu nunca tive realmente condições de esbanjar. Mas eu acho que hoje a percepção que eu tenho sobre o que eu quero ter ao meu redor é que me faz ter essa outra percepção do que de fato significa se sentir abundante, se sentir completo, se sentir extravasando. She said everything. We have such wonderful
musicians, concerts here to present to all of you. I believe it's a great taste of the best of Brazilian music. Sai do seu reino e vem nos ver. Olorum, seu povo está cansado de sofrer. Olorum, sai do seu reino e vem nos ver. Sabe que pode errar, mas eu sou preto, não vou deixar. É vídeo! Se acolhe, se acolhe, se acolhe, se acolhe, se acolhe, se veja em si. Crioulo todos somos bem legal, temos cabelo duro, somos black, que papo é esse? Eu quero saber, é o mundo negro que viemos mostrar pra vocês. Branco, se você soubesse o valor que o negro tem. Me diz que sou ridículo, me diz que sou ridículo, nos teus olhos sou mal visto. Tá vendo assim, ó? Acho que nós que somos criativos, ou pelo menos que estamos tentando, né, nessa jornada da criatividade, muitas das vezes não, quase todas as vezes, muito do nosso bloqueio está relacionado ao fato de que a nossa sensação de abundância, ela sempre está muito relacionado ao dinheiro. Então, se nós de alguma forma nos sentimos em falta com dinheiro, isso não nos dá muita confiança para seguir com a nossa arte. Mas eu acho que talvez o que me fez mudar, pelo menos passar a ter uma outra percepção, é de fato olhar para mim e pensar o que eu vejo hoje como necessidade na minha vida. Se eu realmente quero ter muito dinheiro, tipo assim, preciso ter dinheiro, né? Porque faz parte do sistema capitalista, né? Mas o que eu quero dizer é que a abundância, se você enxerga ela como aquilo que o dinheiro pode calcular, você vai estar sempre muito preocupado em acumular coisas. Quando você olha a abundância de forma contrária àquilo que talvez o dinheiro não pode comprar, que talvez sejam as experiências, talvez você passe a entender, que é pelo menos isso que eu estou tentando entender agora, de que as coisas necessárias é o que torna a nossa vida abundante. Eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Me conhece, sabe o que vivi e o que passei. Tanto que ralei pra chegar até aqui. Cheguei. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Então olha pro alto, outra gente chega e eu não vou. Com a gente na noite, e ostentação é nossos sonhos e trovões. Levante a cabeça, sustente a pisada, levante a cabeça. Ai que saudade daquilo, quando
Eu bate à vontade, deixa até tarde, perto, deixa tranquilo. Se liga, pega a visão do coração, que a vida não pode entrar na roda e desligar. Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim. Descobrindo Sete mares navegar. mais um, Muito obrigado. mais três. De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, e não o mundo inteiro. Não quero dinheiro. Eu só quero amar. Se vem cantando quando a gente ama. De jeito maneiro, Não quero dinheiro, Eu só quero amor. eu só quero. Hoje, por poder enxergar o que de fato é necessário na minha vida, eu acho que tem me feito me sentir mais em paz com tudo aquilo que eu tenho e eu olho ao meu redor, sabe? Porque pela primeira vez eu sinto que eu tenho aquilo que a princípio se mostra como necessário na minha vida. A partir do momento que eu passei a enxergar dessa forma, eu tiro de mim essa forma de medir a vida e medir a abundância das coisas através da medida do dinheiro. E eu percebia que essa relação que eu tinha com essa busca por essas coisas que eu achava que eu precisava, ela estava sempre muito relacionado à ideia de comparação e do medo. Do medo de achar que um dia eu precisaria daquilo e da comparação, eu acredito, de que muitas das vezes a gente se compara com outras pessoas, olha o que aquela pessoa tem e se pergunta por que nós não temos, será que nós não deveríamos ter? De alguma forma a gente se sente pressionado a ter. A verdade é que talvez a melhor forma de lidar com tudo isso seria nós trocarmos então a pergunta sobre o que nos falta para o que verdadeiramente nós temos. Então, eu acredito que existem essas situações que a gente passa na vida, principalmente aquelas que mais nos desafiam, assim. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e vi que tudo que eu tinha era só a mim, eu percebi que nada daquelas coisas que tanto eu brigava, que eu fazia questão, que eu não deixava os outros tocar, tudo aquilo que eu de alguma forma acreditava que era importante para mim, quando vim para cá, eu e meu sonho, eu pude perceber que nada dessas coisas que eu tanto achava que eu não conseguiria viver sem, eram de fato desnecessárias. Durante a vida, principalmente para nós que estamos nessa busca talvez de um caminho criativo, acho que muitas das vezes a gente se vê bloqueado porque a gente ainda continua buscando aquilo que de fato não é necessário para nós. A gente continua se moldando os nossos sonhos dentro daquilo do que o sistema espera que a gente sonhe. Eu sei que é difícil, a gente faz parte do sistema, então não tem como a gente não jogar o jogo, mas a partir do momento em que você percebe que existem coisas mais importantes do que verdadeiramente o dinheiro, talvez o grau de prioridade nas coisas da sua vida mudem, assim, virem de cabeça para baixo. E eu digo exatamente por isso, porque surgem novas formas de se medir a vida, novas formas de se medir a felicidade. Hoje, por poder enxergar o que de fato é necessário para mim, de alguma forma me dá essa possibilidade de criar uma nova forma de perceber o que de fato tem valor na minha vida.
É como se hoje os momentos, as experiências, os dias compartilhados com os meus amigos, os desafios que eu tenho me proposto, as experiências que eu tenho decidido passar, principalmente durante essas semanas, elas adquirem um novo valor, elas adquirem o aspecto de necessário. Então, quando hoje na minha vida eu consigo olhar para mim e identificar essas coisas que então são necessárias, eu consigo entender o que de fato então eu posso abrir mão, o que de fato eu posso me sentir confortável em não ter, porque eu acho que a vida de alguma forma ela é uma grande decisão de coisas pelas quais a gente abre mão de ter para viver ou ter outras. Quando você consegue, então, se dar essa oportunidade de fazer essa distinção, você consegue entender que existe sim a possibilidade de existir a abundância, ainda que exista a falta. E da mesma forma, você percebe que existe a possibilidade de existir a falta, ainda que exista muita abundância. Porque o que mais importa nisso tudo é enxergar ao nosso redor aquilo que nos faz sentir completos, não aquilo que faz com que a gente sinta que a gente precise de mais uma coisa.